Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, hoje domingo, dia do Senhor, estamos congregados neste momento com o pão da palavra. Momento que nós gostaríamos de partilhar a palavra do Senhor proposta para este 12º domingo do tempo comum. Queremos escutar a palavra do Senhor para que esta palavra seja alimento, possa nutrir a nossa fé, a nossa caminhada cristã. O evangelho que nos é proposto neste domingo é exatamente o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Apenas para nos situarmos, o evangelho deste domingo, Mateus 10, então estamos no sermão da missão. O evangelho de Mateus, que é o evangelho que estamos lendo neste ano, ele é constituído por 5 grandes sermões: o sermão da montanha, o sermão da missão, o sermão das parábolas, o sermão da comunidade e o sermão da esperança. Jesus está se dirigindo aos apóstolos, falando da missão, do sermão da missão. 3 vezes nos é repetido neste evangelho: não tenhais medo. Primeiro, não ter medo de proclamar aos telhados o evangelho. Como nós escutamos no livro do profeta Ezequiel: eu te constituí sentinela na casa de Israel. Nós temos uma missão de proclamar aos telhados, como aquelas sentinelas que ficavam observando ao longe e anunciavam à cidade os acontecimentos. O cristão é chamado a ser sentinela, a escutar a palavra na intimidade, na catequese
na comunidade, na celebração, mas proclamar aos telhados, ou seja, no nosso ambiente de família, mas também lá na empresa, lá na escola, aonde eu estiver, no meu trabalho. Então, não ter medo de proclamar a boa notícia de Jesus. Não ter medo também diante das adversidades, das contrariedades, diante das perseguições, não ter medo daqueles que ameaçam. Nós temos o testemunho dos mártires, homens e mulheres ao longo da história que testemunharam com seu próprio sangue, anunciando a boa nova. Não tenhais medo. Nós precisamos temer e ter um profundo respeito por Deus, mas não ter medo nem fobia daqueles que ameaçam, daqueles que querem impedir o amor de Deus no mundo e que espalham todo tipo de ameaça e violência. Nós temos a boa notícia do Evangelho. Não tenhais medo, porque nós somos amados por Deus. Como afastar o medo, a fobia? É conhecer o coração de Deus. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Então, é exatamente, primeiro, não ter medo de ser mensageiro, não ter medo diante das contrariedades e das dificuldades, e não ter medo, porque somos amados por Deus. E temos, Jesus como nosso irmão, aquele que já morreu por nós, que já deu um testemunho maior na cruz, que revelou ali a plenitude do amor, e Ele está vivo, ressuscitado. Esta é a fonte, esta é a certeza que afasta o medo. Recordo as palavras de João Paulo II, quando assumiu a sua missão como Pedro na igreja, em 1978, quando ele, na Praça de São Pedro, na homilia, dizia: non abbiate paura, ou seja, não tenhais medo. E ele sabia o que estava dizendo. Estava dizendo à igreja, não ter medo. Depois, tanto o Papa Bento XVI, em outras circunstâncias, como o Papa Francisco já tem repetido a todos nós, não tenhais medo. Então, este evangelho deste domingo, e depois também nós podemos encontrar, também na primeira leitura, do profeta Jeremias, um profeta que também precisou enfrentar as adversidades, mas confiando no Senhor. Ou seja, alguém que procura testemunhar o Evangelho diante das adversidades. O salmo que vamos escutar é o Salmo 68, que vamos recitar em nossas comunidades. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Ou seja, é um amor tão grande como um fogo que abrasa os corações. É um zelo que cuida. Ou seja, nós somos chamados a ser guardiães de um grande tesouro que é o amor de Deus. E é esse zelo que nos impele para a missão. É esse zelo que nos faz superar as adversidades. E esse zelo volta de um zelo maior, que é o amor de Deus por nós. A comunhão no amor de Deus. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura, que também nós vamos escutar na nossa comunidade, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 em diante, então nos revela
o quanto Jesus nos transforma. Ele é o novo Adão. Faz com que nós possamos viver uma vida nova. Se o pecado entrou no mundo pela transgressão nossa, por uma rebeldia ao amor de Deus, a graça trazida por Jesus nos dá uma vida nova. E é nesta vida nova de ressuscitados que nós somos chamados a testemunhar o amor de Deus. Não tenhais medo. E para concluir, meu irmão, minha irmã, essa expressão, não tenhais medo, ela está presente em toda a Sagrada Escritura. É palavra de Deus aos patriarcas, aos profetas, que é a palavra de Deus que dá coragem para aquele que tem que iniciar uma nova missão, que tem que se superar. Não tenhais medo. É a palavra do anjo Gabriel à Virgem Maria. É palavra dos anjos às mulheres que vão ao túmulo. É palavra do Cristo ressuscitado às mulheres, aos apóstolos. Não tenhais medo. É a palavra de Deus hoje para todos nós. Hoje à tarde nós vamos ter na Catedral São João Batista, aqui em Montenegro, um momento com a nossa juventude. Teremos representação, é claro, dos jovens de toda a nossa diocese, mas vamos transmitir também pelos canais da diocese e também do setor juventude uma celebração para todos os nossos jovens. Já fica o convite às 4h estarmos em comunhão, tanto aqueles que estarão reunidos na catedral, como também todos aqueles e aquelas que vão nos acompanhar de suas casas, que vão interagir conosco nesta celebração para vivermos esse momento especial. Vamos agora orar para que nós possamos nos libertar de todo medo, de tudo aquilo que nos paralisa, de toda fobia que não nos deixa anunciar a boa nova de Jesus, porque nós temos essa certeza. Não tenhais medo. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Imploramos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.